Depois de modelar algum objeto 3D, a parte mais difícil, pelo menos para mim, é deixar a imagem realista. Realista de verdade. Com as opções normais do cinema 4D, a gente pode chegar em bons resultados. Mas se você quiser deixar a sua imagem top, aí é melhor você usar o Octane Render. Mas o que é o Octane Render? Ele é uma ferramenta que você instala dentro do cinema 4D e com ele você pode gerar uma imagem realista. O legal dele é que você pode controlar as luzes, os materiais, as câmeras e muitos outros detalhes. Sem falar, é claro, que ele é muito intuitivo e também muito veloz para trabalhar. No tutorial de hoje nós vamos iluminar uma cena com o Octane Render, mas não só iluminar, nós também vamos aplicar os materiais. E aí você vai entender por que o Octane Render é incrível. Então, vem comigo. Para começar esse tutorial, se você não tem esta maravilhosa cabeça aqui do Homem de Ferro, não se desespere. Você pode acessar o meu site e lá no meu site tem um curso onde a gente vai modelar essa cabeça do Homem de Ferro, depois a gente vai fazer a parte de iluminação, aplicação dos materiais e no final a renderização. Então se você quiser aprender a fazer um capacete igualzinho esse, acesse o meu site e faz esse curso. Ou se você fala, não, eu não quero modelar isso aqui do zero, que trabalho! Então não tem problema. Você pode acessar o link que está embaixo na descrição, que eu deixei essa cabeça lá no site Sketchfab, acho que é assim que fala, e lá eu deixei essa cabeça, então você baixa ela e aí você faz junto comigo aqui, certo? Então vamos lá. Aqui no Cinema 4D, uma das coisas importantes na hora de você iluminar uma cena é você mais ou menos já deixar aqui, ó, no ângulo que você vai querer que fique iluminado. Então não adianta você iluminar assim, depois você gira tudo, a iluminação não vai funcionar. Então deixa mais ou menos nesse ângulo aqui, que é um ângulo que eu acho que mostra todo o potencial dessa cabeça aqui do Homem de Ferro. E aqui eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o painel do Octane. Então para isso, na parte superior, você clica em Octane. E aqui você tem essa opção de Live Viewer Window. Esse é o painel por onde a gente consegue trabalhar com todos os recursos do Octane. Ele demora um pouquinho para abrir inicialmente, mas agora ele já abriu. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse painel fazendo parte da organização de painéis. Nossa, quase me fugiu a palavra, volta. Fazendo parte da organização dos painéis do Cinema 4D. Então o que eu vou fazer é simples. Eu vou clicar aqui, ó, neste botão. Confia em mim que isso aqui é um botão. Clica, segura e arrasta e eu vou soltar bem aqui, ó, nesse cantinho. Só fazer isso, ó, clica, segura e arrasta. Quando você coloca aqui, ó, ele coloca um tipo de barrinha. Vai ficar essa coluna, esse risco aqui, e eu vou soltar aqui e vou dar uma diminuída, né, do lado direito e deixar um pouco maior. Então este painel que está preto é onde a gente vai visualizar a imagem que o Octane vai gerar. Poxa, e por que não está aparecendo nada? Porque primeiro nós temos que ativá-lo. Para ativá-lo, a gente vai clicar neste botão tão característico, né? Parece uma engrenagem. Tá bom, não parece nada, mas clica neste botãozinho aqui. Quando você clica, automaticamente nós já temos a imagem do Octane. Então tudo que você fizer do lado esquerdo, ó, você pode rotacionar a sua tela, ele é renderizado em tempo real no Octane. Então eu vou deixar mais ou menos nessa angulação aqui, bem bonitinho. E agora o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou mudar aqui, como eu vou fazer uma iluminação minha, do meu jeito, do jeito que eu acho bonito, eu vou mudar aqui essa cor branca que está influenciando. Basicamente o Octane, ele tem um mundo branco, é como se eu estivesse numa sala totalmente branca, e essa luz dessa sala está influenciando, obviamente, a maneira como esse objeto é iluminado. Eu não vou deixar esse branco aqui, porque esse branco, ele está iluminando demais, né? Não está reforçando, como eu já disse, o potencial aqui do Homem de Ferro. Então aqui eu vou clicar neste botão, que agora sim parece uma engrenagem. Clica nele, clicou nele, vai abrir essa telinha. Aqui, ó, deixa eu só esticar um pouquinho mais. E na parte superior a gente tem umas abas, tá vendo? Você tem Kernels, Camera Imager, Post, Settings, você vai em Settings. Em Settings a gente tem a opção de Envy. Esse Envy é o que? É onde eu consigo dizer qual vai ser a cor deste background. Então aqui a gente vai clicar, ó, nessa corzinha que a gente tem, que é esse cinza bem claro, e eu vou colocar uma cor quase preto. Se você quiser ir junto comigo, aqui eu estou deixando 0, 0, e aqui mais ou menos, ó, você pode deixar uns 10, 15% mais ou menos. Se quiser uma opção precisa aqui, pode ser aqui, ó, uns 10%.
Então o que eu fiz? Eu mudei essa cor e automaticamente ficou tudo escuro. Ficou tudo escuro, mas está uma bela de uma porcaria. Então eu sei, tá bem ruim, então vamos resolver isso. Aqui primeiro eu vou criar os pontos de luz. Você pode fazer quantos pontos de luz você quiser. Eu vou fazer um tipo aqui que eu acho que vai reforçar essa ideia do Homem de Ferro já ter esse material de metal. Depois a gente coloca o material. Primeiro vamos fazer a iluminação. Então no painel aqui do Octane, que é esse painel chamado Live Viewer Studio, nós vamos vir na opção de Objects. Clique em Object, nós temos Lights. O Octane, diferentemente do cinema 4D, não tem tantas luzes, né? Não precisa de tantas luzes. Então ele coloca poucas luzes aqui. Nós temos esse aqui que eu acho bem legal, ó, que é o Octane Target Area Light. Clicou nele, você percebe que nós já temos este bloco aqui, ó, essa cor, né? Como se fosse um papel que ilumina, né? Como se fosse um tipo de softbox iluminando o nosso objeto. Eu vou deixar as 4 telas aqui no Cinema 4D e usando a ferramenta de movimentação, ó, eu vou mover essa luz. Mas para ficar mais fácil, eu vou clicar neste botãozinho que vai mudar os eixos aqui, tá vendo? Onde eu tenho a setinha aqui em X, que é a seta de profundidade, a seta em X, e eu também tenho a seta em Y. Eu vou clicar nesse botão, eu acho que fica mais fácil de manipular com ele, ó. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouquinho mais para cá, eu tô usando, né, essa opção de top, né? Porque afinal de contas é top. Não é que é top, é que está de topo. E aí eu vou jogar, ó, um pouquinho mais para frente. Com isso, tá vendo? Eu já consigo manipular direitinho aqui a minha luz. Quanto mais perto, mais potência. Quanto mais distante, menos potência. Então aqui eu posso colocar ela um pouquinho aqui na frente do capacete e visualizando por front, que seria de frente, eu vou subir um pouco para criar um pouquinho de sombra, tá vendo? Bem de frente, assim fica uma coisa, nossa, que estranho, parece que não valoriza, né? Joga um pouquinho para cima, ó. Aí você dá aquela sombrinha mais marcada, né? Eu acho que assim fica mais interessante. Uma vez feito isso, a gente já fez o posicionamento dessa luz. E aqui acontece o seguinte, no Octane Render, quando você cria uma luz, é exatamente como se fosse uma luz do cinema 4D. A diferença é que ele cria uma tag. Essa tag é onde você consegue controlar as opções dessa luz. Então aqui a gente vai selecionar essa tag e vamos vir no painel de Attributes. Vamos lá, clica na tag. No painel de Attributes nós vamos ter, não, tô falando tudo errado, esqueça esse gaguejamento. No painel de Attributes nós vamos ter algumas abas. Dentre elas tem a aba de Light Settings. Aqui você tem uma opção chamada Temperature, acho que é assim que fala, Temperature, e nele você tem a temperatura, quanto mais para a esquerda, mais amarelado, até ficar praticamente vermelho, e quanto mais para a direita, mais azulado. Aqui a gente pode colocar, ó, ligeiramente amarelado. Bem pouquinho, ó, só para dar uma certa temperatura um pouco mais vibrante, né? Não vou colocar muito, porque aí fica estranho, mas só um pouquinho, tá? Não deixa azul, não. Azul também causaria uma sensação, mas eu acho que um pouquinho mais pro amarelo, eu acho que fica mais interessante. Feito isso, já fizemos o nosso primeiro ponto de luz. O que eu vou fazer? Vou criar os outros pontos de luz. Então, muito simples, no painel de Objects, seleciona esse Octane Light. Clica nela e eu vou pressionar Ctrl C, Ctrl V. Com isso, o que eu fiz? Eu já dupliquei a luz. Então, nós temos duas luzes no mesmo local. Visualizando aqui por topo, eu vou mover essa luz, ó, um pouco aqui para a direita e um pouquinho para trás. Mais ou menos aqui, ó, iluminando a nuca deste Homem de Ferro. E pela opção aqui, ó, de front, a gente pode descer um pouquinho. A ideia aqui, ó, é tentar criar um leve contorno no rosto dele aqui. Na verdade, isso não é um rosto, é um capacete, mas você entendeu o que eu estou dizendo. É como se fosse a face, né, do Homem de Ferro. Então essa é a ideia. Então aqui posicionando essa luz, ó, por topo, tá vendo? Que começou a criar um pouquinho de brilho. Então essa é a ideia, esse brilhozinho aqui. Uma vez que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, ó, e vou alterar esta luz. Vou duplicar novamente. Então mais uma vez, pega essa luz que a gente acabou de fazer aqui. Vou pressionar Ctrl C, Ctrl V. E pela visão de topo, eu vou mover essa luz, ó, jogando aqui para trás do capacete. Mais ou menos aqui, ó. Essa luz, ela vai tentar fazer o processo inverso. Se a luz da direita faz este contorno, essa luz vai contornar esse ladinho aqui, ó. Então, beleza, posicionei mais ou menos aqui. Visualizando aqui por front, você pode descer ou subir, tanto faz, depende mais do efeito que você quer, ó. Eu acho que aqui do jeito que tá, mais ou menos no meio do caminho aqui, quase praticamente aqui nessa parte da orelha, vamos dizer que isso aqui é uma orelha, né? Na parte da orelha é onde eu estou basicamente iluminando. Então o que a gente fez? A gente fez os 3 pontos de luz, lindo, maravilhoso. Poxa, acabou? Não, vamos configurar algumas coisas. Então nós temos aqui 3 luzes. Essa aqui que seria como se fosse a luz principal,
que é essa. Nós temos essa luz, que seria uma luz de preenchimento, que seria essa aqui. E nós também temos essa terceira luz, que é essa aqui, que seria um tipo de contraluz. Mais ou menos, elas não estão fazendo exatamente essas funções, mas vamos dizer que elas são esse tipo de luz, né? A luz de preenchimento ali mais de frente, a luz principal mais ou menos de frente, a de preenchimento mais ou menos na direita e a contraluz mais ou menos ao fundo. Vamos alterar essas luzes. Aqui, ó, no painel de Objects, eu vou selecionar a tag dessa primeira luz que a gente fez. E nesse painel aqui de Attributes, nós temos a opção de Lighting Settings. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou desativar essa opção chamada Surface Brightness. Quando eu faço isso, o que acontece? Se eu alterar o tamanho desse objeto aqui, ele não vai influenciar na potência da luz. Então aqui é o seguinte, desativou esse cara, se eu aumentar o tamanho desse objeto luz, ele não vai aumentar automaticamente o power, que é o quanto de iluminação ele tem. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a ferramenta de escala e com essa luz selecionada aqui, ó, no painel de Objects, nós vamos aumentar o tamanho dela. Então ferramenta de escala, clica aqui do lado de fora, ó, segura e arrasta, vai clicando e arrastando até ela ficar um pouco maior. Conforme você aumenta, o que isso aqui faz? Vai deixar as sombras mais suaves. Ó. Quanto menor esse objeto da luz, mais marcadas ficam essa luz. Tá vendo aqui, ó, perto do olho, aqui embaixo na boca. Se eu aumento o objeto da luz, as sombras ficam mais suaves. Então aqui eu acho, ó, que esse tamanho tá legal, não tá uma luz muito agressiva. E agora, selecionando a tag dessa luz no painel de Attributes, nós podemos controlar melhor o Power. Então primeiro mexe no tamanho dela, pô, essa luz tá legal do tamanho que tá? Tá linda e maravilhosa. Então agora a gente vem aqui no Power, ó, e aumenta. Não coloca muito Power, porque senão estoura, né? Fica branco demais e aí aqui você percebe, ó, que tá tão branco, mas tão branco que você perde definição. Então não coloque um branco tão potente assim. Você tem que conseguir enxergar ainda as variações de tom. Se você deixa muito branco, você estoura e perde as nuances, né? Que palavra bonita, né? Nuances. Então coloca um tom aí mais ou menos nessa luz assim para não ficar tão potente. Ela tem que iluminar, mas não pode estourar, não pode ir para o branco total. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu posso selecionar aqui as outras luzes que eu tenho, por exemplo, essa luz do ladinho, e eu posso aumentar o tamanho dela. Para isso eu vou fazer o seguinte, aqui na visualização ó, de front, eu posso clicar aqui ó, nessa bolinha, não sei se está dando para ver, essa bolinha amarelinha que tem em cima dela, e eu vou esticar aqui, ó, jogando isso. Quando eu faço isso, eu estou aumentando o tamanho dessa luz, só que eu estou deixando ela mais comprida, eu não estou aumentando proporcionalmente todos os lados. É só mais ou menos ali, ó, a parte de cima. Então deixa ela aqui um pouquinho maior, e aí a gente vai posicionar um pouco pela visão de topo, um pouquinho mais para trás, ó. Tá vendo? Ele vai iluminar um pouco mais essa lateralzinha do rosto. Se quiser, você pode subir ou descer essa luz, dependendo do que você achar mais interessante. Aqui eu vou colocar só um pouquinho mais para trás. Eu acho que aqui tá legal, ó. Cria uma marcação, tá vendo? Desde a parte da boca até um pouquinho da lateral do rosto e também um pouquinho da testinha. E a outra luz que a gente tem, que seria essa luz aqui que está na parte de trás, vou fazer a mesma coisa, ó. Pela visão de front, eu vou clicar nesta bolinha superior e estica ela aqui para cima, ó. Tá vendo? Ele aumenta a área onde está iluminando ali o capacete. Então pode deixar bem grandona e aí eu vou vir aqui na parte de topo ó, e jogar um pouquinho mais para trás, tá vendo? Então ele iluminou aqui mais marcando esse lado e também o lado direito. Se quiser você pode aumentar um pouco mais essa luz aqui e talvez jogar um pouquinho mais para baixo para tentar iluminar um pouco mais da parte do queixo dele embaixo. Mas eu acho que o efeito não fica bom. Vou deixar assim mesmo, ó, mais ou menos aqui na lateral. É, mas tem um negócio que está acontecendo aqui que é feio. As luzes estão aparecendo. Então, se você quiser, a gente pode remover essas luzes, mas por enquanto vamos deixar assim. Como eu mexi nessas duas luzes, né, na luz que está ali na parte de trás, que é a contraluz, e a luz do lado, que é a luz de preenchimento, nossa, quantas luzes. Você vai perceber que parece que a luz principal aqui perdeu um pouco da potência. Então, se você quiser, você pode ir das duas uma. Ou clicar nas tags dessas luzes que a gente está mexendo, aí dar uma diminuída na potência delas, por exemplo, essa que está aqui na direita, e também nessa que está um pouquinho mais ali à esquerda, ó, diminuir um pouco a potência delas, ou pode selecionar a tag da luz principal e aumentar um pouco a potência dela. Depende, o resultado vai ser praticamente o mesmo, a não ser que você esteja colocando potência demais nessas luzes. Mas eu acho que aqui assim, ó,
eu acho que já tá bacana, tá vendo? A gente consegue perceber bastante luz aqui, iluminando a lateral do capacete e também percebe essa luz que está iluminando principalmente. Feito isso, agora sim, nós já iluminamos a nossa cena. O que eu vou fazer agora? Vou criar os materiais. Ai, meu Deus, é maravilhoso! Os materiais é o que dá aquela sensação do objeto. Se ele é de vidro, de metal, de plástico, de madeira, se ele é um pano... Enfim, a superfície do objeto é o material que a gente vai criar. Aqui, o que eu vou fazer? Eu não posso criar um material normal do cinema 4D. Por quê? Para o Octane funcionar bem, eu preciso não só das luzes dele, mas também dos materiais dele. Ai, que coisa mais chata. Não, não é chato não, é da hora. Vamos lá. Aqui no painel de Live Viewer, que é o painel do Octane, a gente vai em Materials. Em Materials, eu vou clicar aqui e escolher o tipo de material que eu quero, ó, que vai desde o difuso, passando pelo gloss, specular, metallic, blá blá blá, até chegar nesse Portal, nome bonito, né? Octane Portal Material. Aqui, ó, tem um legal que é o Octane Metallic. Ele já é um material feito para trabalhar com objetos de metal. Então eu vou clicar nele e eu criei. Quando eu crio, ele é que nem o Cinema 4D. Ele automaticamente vai aparecer aqui bem no cantinho, né? Então eu vou arrastar isso aqui e soltar exatamente em cima desse objeto chamado capacete. Então vamos lá, clica no material, segura e arrasta e solta no capacete. Pronto. Quando eu faço isso, percebemos uma mudança meio brusca, que agora ele está tão metálico, mas tão metálico que você nem percebe a proporção dele, né? A estrutura, os objetos que extrudam, enfim. Você não consegue perceber aí o volume dele. Então a gente precisa fazer o quê? Configurar esse material. Muito simples. Para configurar o material, clique 2 vezes sobre ele e aí vai abrir esta tela. Aqui eu vou deixar mais ou menos do lado esquerdo, porque se eu deixar aqui eu vou tampar e eu não vou conseguir enxergar. Então deixa aqui do lado esquerdo e do ladinho esquerdo nós temos as propriedades desse material, difuso, specular, enfim, várias coisas. Aqui eu vou clicar na opção, ó, de Specular Map. O Specular Map, quando você muda essa opção chamada Floats, bonita palavra, né? Floats, o que ele faz? Ele muda entre o quanto o objeto vai ser colorido e o quanto ele vai ser metálico. Não dá para ser os dois, a não ser que você coloque um valor mais ou menos aqui entre o meio termo. O valor de float vai de 0 até 1. Então aqui, ó, eu vou colocar mais ou menos 0,3. Olha só que legal. Ele tem, né, uma sensação de metal, ó. Você percebe que ele rebate ali as luzes, mas ele também pode ter uma cor. Para escolher essa cor, você vai clicar em Diffuse. Clicou em Diffuse, é só você escolher uma cor. Aqui, por padrão, o Octane tem essas barras de cores que para mim é um inferno na Terra. Eu odeio trabalhar por aqui. Então eu prefiro clicar diretamente aqui, ó, nesse quadradinho, e nesse quadradinho eu posso escolher uma cor. Aqui eu vou colocar vermelho, né, para ser aquela cor bem marcante aqui do Homem de Ferro. O que acontece é o seguinte... O Homem de Ferro, o material, né, desse metal dele, embora seja um metal, não é um material que é brilhoso nesse tipo aqui, como se fosse lá uma superfície de um carro, né, a lataria de um carro. Ele é um metal mais fosco. Então, para isso, a gente pode clicar na opção que se chama Roughness. Parece um latido de cachorro, né? Roughness. Aqui em Roughness é o tipo de desfoque que ele vai fazer, é o tipo de... Como é que eu posso dizer? É o tipo de polimento do metal, se ele vai ser mais fosco ou não. Então, aqui a gente tem Float. Em Float, você pode aumentar o valor, ó. Quanto mais você aumenta, mais fosco ele fica. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o máximo que dá, que é 1. Fala a verdade, bem mais top, né? Tá seguindo bem aquela ideia realmente aqui do Homem de Ferro, aquela superfície mais fosca daquele metal. Você poderia colocar valores menores ou maiores. Eu acho que aqui o valor 1 tá funcionando bem para o tipo de cena, para o tamanho do objeto, para o tipo de iluminação, mas isso vai depender muito de objeto para objeto. Uma vez feito isso, a gente tem basicamente a última parte. A última parte é o quê? Dar uma leve ajustada nas luzes, se você precisar. Por quê? As luzes e os materiais, são eles que criam, né, a sensação da realidade do objeto. E pode ser que aqui, né, pelo fato da gente ter colocado uma certa potência nas luzes, elas estejam potentes demais. Então a gente pode precisar aqui dar uma leve ajustada. Então para isso é só clicar nas tags das luzes e melhorar aqui algumas delas se precisar. Aqui eu posso aumentar um pouco a potência da luz principal e nas luzes que eu tenho do lado, ó, a gente pode mudar aqui um pouquinho, diminuindo um pouco essa aqui, ó. E essa que eu tenho do lado esquerdo também vai dar uma leve diminuída. Eu acho que assim tá legal, ó. Tá vendo? Então tá valorizando um pouquinho aqui as laterais, da esquerda e da direita, mas não tá demais ao ponto de estourar, ó. E aqui a gente já fez a nossa iluminação. Lembrando que a iluminação que eu tô fazendo é para deixar mais ou menos nesse tipo de ângulo. Se você muda aqui, ó,
Ele mantém, mas eu acho que esse ângulo está deixando muito mais interessante, está valorizando muito mais. Uma coisa muito legal é, se você não quiser esses blocos aparecendo aqui, que são esses blocos que criam a iluminação, muito simples. No painel de Objects, você vai selecionar a tag da luz e nessa tag da luz, aqui embaixo, ó, no painel de Attributes, você tem Visibility. Em Visibility, essa aba, você tem essa opção de Camera Visibility. É só desabilitar, eu vou fazer isso para as 3 tags, ó. Clica nas tags e na aba de Visibility você desabilita. Olha só que legal. Então as luzes existem, elas iluminam, elas estão fazendo o que elas têm que fazer. Só que elas simplesmente não aparecem para a câmera. Então a gente consegue visualizar mais o nosso objeto e não fica com aqueles blocos brancos ali aparecendo. Uma vez feito isso, o que a gente pode fazer aqui também é duplicar o material. Então aqui eu vou selecionar esse material, vou pressionar Ctrl C, Ctrl V, então já tenho 2. Esse segundo material, que é o mais à esquerda, clica 2 vezes e na opção de Diffuse aqui do lado esquerdo eu vou trocar a cor. Essa cor aqui a gente pode colocar uma cor mais amarelada, meio alaranjada, que seria para essa outra parte aqui do Homem de Ferro. Então seria mais ou menos esse tom. E aqui nos nossos objetos é só jogar nos objetos específicos aqui, ó, que eu já tinha separado como grupos, que é o amarelo, o do vermelho, ó lá. E aí aqui a gente já tem o nosso Homem de Ferro. Poderia até colocar um outro material também, ó. Copia e cola. E esse outro material eu vou colocar um tom meio de cinza. Pode ser um cinza mais escuro, e aí eu vou colocar ele exatamente onde? Na parte dos olhos, ó. Só que aqui nos olhos eu acho que não tá legal e eu poderia mudar o roughness. Eu vou tirar o roughness um pouco, ó. E aí ele vai dar uma sensação de não ser tão fosco nos olhos. Aqui eu acho que tá top demais, olha só que legal. Outra coisa que você vai perceber, e eu prometo que agora é a última coisa desse tutorial, tá? É que é o seguinte, aqui você vai perceber que talvez a qualidade da imagem não esteja muito boa. Dá pra você perceber aqui, ó, que tem toda uma granulação que está aparecendo na lateral. O que você pode fazer aqui é mudar os kernels. O kernel é o tipo de renderização que vai ser feita nessa imagem. Então nesse caso a gente pode mudar essa opção de CHN e mudar para PT. O padrão aqui, ó, é DL, mas você pode mudar, ó, para PT. O PT é uma sensação de uma renderização um pouco mais realista. O problema é que ela demora um pouco mais. Então você vai perceber que aqui embaixo, ó, tem uma barra da porcentagem de renderização. Então ela é tão realista que ela demora um pouquinho. Então vai lá, toma um café, dá uma cochilada, depois você volta e a renderização já vai ter terminado. Um último detalhe desse tutorial que não poderia esquecer é, você percebeu que aqui a gente iluminou uma cena usando o Octane Render, que deixa tudo extremamente realista. Ai meu Deus do céu, eu achei ele maravilhoso. Só que é o seguinte, se você não tem o Octane Render e você quer iluminar a sua cena diretamente com as funções normais do Cinema 4D, eu já fiz um tutorial sobre isso aqui no canal, que é como iluminar uma cena no Cinema 4D. Se você quiser assistir esse tutorial, clica no card aí em cima, ó, que você pode assistir e tá muito legal. Tá bom, não tá tão legal assim, mas tá legalzinho. E é isso, aqui a gente zerou todas essas opções de iluminação com o Cinema 4D e o Octane Render. Eu não preciso dizer para você que ainda existe um mundo de opções maravilhosas para serem exploradas com o Octane Render, não é verdade? Na descrição do vídeo aí embaixo eu tô deixando o link do meu curso online de Octane Render com o Cinema 4D. Nele você vai aprender as ferramentas e funções para deixar os seus projetos com uma imagem profissional. Dentre os assuntos abordados, você vai aprender sobre tipos de luzes, environments, materiais, opções de renderização e muito mais. Um pequeno detalhe é que para fazer esse curso você precisa conhecer um pouco do Cinema 4D. Se você não conhece o Cinema 4D, os seus problemas acabaram de acabar. Essa frase ficou muito estranha. Se você quer aprender o Cinema 4D, eu tenho o meu curso online de Cinema 4D, onde enquanto a gente vai desenvolver esse projeto, você vai conhecer as principais funções do programa, como modelagem, animação, iluminação, renderização e muitos outros assuntos. Então você tem a faca e o queijo na mão. Eu preciso parar com essas frases estão muito ruins. O que eu quero dizer é que agora é a hora de você aprender o poderoso Cinema 4D e potencializar os seus projetos com o Octane Render. O link dos cursos está embaixo na descrição do vídeo.
Se você ainda não assistiu os outros tutoriais que eu tenho aqui no canal de cinema 4D, não seja desordeiro. Clica no card aqui em cima e aí você pode ir na playlist e lá você pode assistir diversos tutoriais. Este vídeo digno vai parando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, porque eu preciso do seu like, é sério. O seu like é muito importante, eu tô falando sério, é sério. Deixa o seu like nesse vídeo, por favor. Obrigado pra você que assistiu e tchau.